Agora, história da igreja, a gostosa matéria que a gente tem para estudar nesse curso médio em teologia aqui pelo CETAD, Seminário Teológico das Assembleias de Deus. E nós já caminhamos bastante, mas caminhamos muito mesmo. E a aula passada a gente parou com o surgimento do catolicismo, da Igreja Católica. A Igreja Católica ela foi ganhando prestígio diante das outras igrejas. Durante o primeiro século e o segundo século se formaram 5 gigantescos patriarcados, também patriarcados mesmo. É o que a gente chama hoje de ministério. A gente chama de ministério. Naquele tempo eles chamavam de patriarcado. Surgiu o patriarcado de Jerusalém, que é o primeiro, o patriarcado de Antioquia, que é o segundo, o patriarcado de Éfeso, que é o terceiro, o patriarcado de Alexandria, que é o quarto, e o patriarcado de Roma, que é o quinto. 5 gigantescos patriarcas, sabe, considerado assim, pastor-presidente, que é pastor-presidente para nós. Eles não utilizavam essa nomenclatura, eles usavam o nome patriarca mesmo. Tá, ó. Patri, que é pai. Arca, que é o mais antigo. Quem é o patriarca? É o pastor mais antigo daquela região, que os católicos costumam chamar diocese ou paróquia, tudo bem? Bispado, tem vários nomes para eles lá. Esse patriarcado de Jerusalém, ele recebeu um colapso muito grande com a invasão de Jerusalém, de Israel. Anos 70, o general Tito, não era ainda o imperador de Roma, o general invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém e a igreja de Jerusalém foi dispersa e por isso ela perdeu um pouco da sua influência sobre o mundo cristão. Ficaram ainda alguns missionários vivos, mas a gente tem que lembrar que no ano 70 a maioria dos apóstolos tinha sido mortos. Quem os matou foi Nero. Nero mandou matar tudo quanto era líder cristão a partir dos anos 60. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi morto no ano 64, juntamente com o apóstolo Pedro e os demais. Depois, em Jerusalém, Tiago foi morto. Tiago era o irmão do Senhor Jesus, ele foi morto. Simão foi morto, Judas foi morto, que eram os irmãos do Senhor Jesus. Eles que ocuparam a cadeira de Pedro, tá bem? Em Jerusalém. Aqui em Roma, ela foi se fortalecendo, porque a igreja de Jerusalém caiu e todas as questões eram levadas assim. Muitas questões começaram a ser levadas para o patriarca de Roma, que em Roma não era chamado de patriarca, mas ele era chamado de papa. Por quê? Porque quando você está em Jerusalém, fala-se o grego. Alexandria, fala-se o grego. Éfeso, fala-se o grego. Roma, fala-se o latim. Fala-se o grego também, mas a língua oficial é o latim. E lá eles são chamados de patriarca, o pai mais antigo, e em Roma é chamado de papa, papai, o pai dos pais. As questões começaram a ser levadas para lá. Até que no século VII, 622, surgiu o movimento islâmico, que eu coloquei para vocês aqui, ó. Surgem os muçulmanos. O que acontece? Egito, ó, Alexandria, no Egito, está bem do lado da Arábia, tá? O Egito, para baixo você vai ter o continente africano, do lado você tem aquele famoso deserto chamado deserto do Saara, a Arábia, tá bem? Que a gente chama hoje de Arábia Saudita, né? E a Arábia Saudita ela era populacionada pelos povos do deserto, nada mais justo. Esses povos do deserto é o que a gente chama de beduínos, né? Pequenas tribos de beduínos. Só que a história do pessoal da Arábia Saudita é antiga, vem desde o começo da Terra praticamente. E essas tribos aí, eles eram tribos nômades, viajavam de um canto para o outro. Local de habitação, Arábia Saudita, deserto. Mas eles não viviam só na Arábia Saudita, eles andavam para tudo quanto é lado. Eles são antiquíssimos, né? Eles são os povos do deserto, são os povos que atravessam o rio, tá bem? Eles já existiam nos tempos de Abraão, Quando chega nos tempos de Jacó, que José ele é vendido
para o Egito, eles são chamados de ismaelitas. Ismaelitas. Por que são chamados de ismaelitas? Porque Ismael, um dos filhos de Abraão, foi para o deserto. E ele formou uma das tribos nômades do deserto também. Ele era uma tribo de beduínos. E aí a Bíblia diz que ele teve 12 filhos, e esses 12 filhos se transformaram em 12 sheiks, 12 príncipes do deserto. Não é assim, eles eram andarilhos, eles eram nômades, mas eles eram abastados, eles tinham uma vida financeira boa, uma vida econômica boa, são comerciantes, bom de história, bom de conversa, simpáticos, tá bem? Fazem as guerras dele, mas são guerras curtas, não é aquelas guerras longas, porque o objetivo das guerras não é dominar o outro, mas é só se proteger mesmo. Quando aconteceu toda o Império Babilônico, por exemplo, não atingiu os beduínos. O Império Babilônico tomou conta de toda aquela área, não atingiu os beduínos. Aí veio o Império Greco-Romano, não atingiu os beduínos. O Império Medo-Persa, não atingiu os beduínos. Porque não era tão interessante assim dominar os povos do deserto, que eles andam de um lado para o outro. Eles eram amistosos mesmo. E tinha uma religiosidade que é uma religiosidade sincrética. Isso aqui é um vocabulário importante para quem está se formando em teologia, tá? Sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? Olha, eu tenho uma religião, eu tenho um monte de deuses que eu acredito, mas ao invés da gente entrar em guerra aqui, eu defendendo meus deuses e você defendendo os seus deuses, faz o seguinte, traz os seus deuses para mim também. Qual que é o seu Deus aí? Qual que é o nome dele? Um Deus a mais, um Deus a menos? Tudo bem. É isso que é sincretismo religioso. É você, em nome da religião, em nome da paz, você traz mais elementos para você mesmo. Esses povos do deserto, eles eram sincréticos. Vieram os babilônios, dominaram aquele negócio todo. Escuta, nós vamos matar tudo quanto é beduíno aqui. Não precisa matar não, não precisa matar. O sheik vinha, fazia aliança com os outros príncipes, com os governadores, com os generais. Ninguém queria ficar vivendo no deserto, porque no deserto, de madrugada ou de noite, acaba baixando a temperatura lá para quase 30 graus abaixo de zero, um frio terrível, e quando é de dia, mais de 40 graus na cabeça. Quem quer ficar vivendo no deserto? Ninguém, só os beduínos mesmo. Eles foram se adaptando e sobrevivendo. E vieram pegando um monte de religião, um monte de deuses, um monte. A Arábia Saudita, então, ou o deserto do Saara, né, que é entre a África e o Oriente, era cheia de beduínos, cheia. E essas tribos que vieram dos ismaelitas, né, que tinha, além de tudo, a religião de Abraão. Só que a religião de Abraão que os ismaelitas praticavam não era o judaísmo dos judeus, era essa religião do deserto mesmo. Isso eu estou falando lá dos tempos de Abraão, 1900 a.C., passamos todo o período da antiguidade, chegamos aqui no início da Idade Média. Vocês lembram que na aula passada a gente parou na Idade Média, né? E surge um príncipe também, que os muçulmanos chamam ele de Muhammad. Mohammed. A gente traduz por Maomé. Eles ficam loucos na vida quando a gente traduz para Maomé, tá? Eles não gostam não. Maomé é Muhammad, tá? Esse Muhammad, ele era um dos príncipes islâmicos, né? Chamado de islâmicos. Ainda não é chamado de islâmico. É um dos príncipes árabes. Só que ele não é um príncipe próspero. Ele é um iniciante, sabe? É um emergente. Casou-se com uma das princesas. O camarada era olho vivo, né? Árabe e tal, deserto, tem que saber sobreviver, olho vivo. Casou-se com uma das princesas que era abastada. E por casar-se com essa princesa aí, ele ganhou, não foi muita grana. Só que ele tinha uma perturbação, que era a perturbação espiritual. Muhammad tinha uma perturbação espiritual. Ele ficava incomodado com não conhecer Deus e não saber qual que era o Deus verdadeiro. Entre tantos deuses que existia, qual era o Deus verdadeiro? De qual tribo? De qual clã? Porque tinha milhares e milhares dele. Até que esse casamento, esse negócio, ele começou a andar entre os grupos que a gente já viu aqui na nossa aula de História da Igreja, que foram os gnósticos. Quem eram os gnósticos? Eles eram cristãos que misturavam cristianismo com misticismo. Isso é o gnosticismo.
Eu sou cristão, acredito em Jesus, mas eu acredito num Jesus místico. Não um Jesus assim, do jeito que vocês acreditam. Esses são os gnósticos, tá bem? E o Muhammad começou a andar com os gnósticos. E ler, inclusive, esses livros gnósticos, ler não, né? Ouvir. Por que não ler? Porque o Muhammad, ele era analfabeto. Ele não era letrado. E não era só ele, não. Porque esse negócio da gente ser alfabetizado é coisa nova. Tá bem? É coisa nova. Já falei para vocês aqui. O analfabetismo, ele era generalizado, ele era crônico. Você tinha ali uma turma de mais ou menos uns 7 a 10% de pessoas no mundo que eram letrados. Aí esse daí, ele era um tesoureiro, ele era um escritor, ele era um poeta, ele era um sacerdote, ele era um príncipe. Mas o grande povo não sabia ler e escrever. É o caso de Muhammad. Era um bom comerciante, bom de oratória, tinha uma memória extraordinária, como os povos do Oriente sempre tiveram uma memória extraordinária, tá? Os povos do Oriente, eles tinham uma memória muito boa mesmo. Você contava a história para ele, ele decorava o que você falava para ele na primeira. Na primeira. Ele prestava atenção naquilo que você estava falando. E depois ele repetia palavra por palavra. Isso foi bom, porque quando foram escrever o Novo Testamento, era só colocar no papel aquilo que Jesus tinha dito. Então aquilo que Jesus disse, os escribas escreveram muita coisa de memória, porque eles ouviram no pé da letra e colocaram no papel. A memória deles era treinada para isso. A nossa nem tanto, né? A nossa memória é a memória do WhatsApp, né? A gente usa e já apaga logo, porque senão não dá pau no celular. Essa é a nossa memória, né? O que foi que você falou mesmo? Qual palavra foi no culto? Sei não, sei que foi bom. Então é isso que é a nossa memória. Então, não é o povo da antiguidade, não era assim. Memória boa. Memória de Muhammad, muito boa. Só que ele tinha uma inquietação espiritual. Muitos deuses, muitos deuses. E ele era também um líder militar. Um camarada treinado para poder usar a adaga, a espada. O cara do deserto vai andar pelo deserto sem espada? Tá louco? Quer que eu morra? Quantos ladrões não tinha no deserto? Um monte de ladrão, um monte. Ladrões do deserto, sabe aquela história do Ali Babá e os 40 ladrões? Né? Não foi só um mito, não. Diz que existia um cara famigerado assim mesmo. Então, sabia manusear muito bem a sua adaga, a sua espada, sabia mesmo. Então, tinha uma boa memória, tinha uma boa conversa, era um camarada simpático, né? Estava agora com dinheiro no bolso, porque casou-se com uma odalisca, com uma princesa rica, e sabia manusear muito bem a espada. Ele começou então, nessa inquietação, procurar saber qual que era a religião verdadeira, entrou em contato com os cristãos e entrou em contato com os judeus, que no Corão é chamado de o povo do livro, tá? O povo do livro que eles falam é o povo do Antigo Testamento, no Corão. Chegou em determinado momento em que Muhammad começou a fazer discursos diante do pessoal da Arábia mesmo. Qual que eram os discursos? Temos que acabar com esse monte de ídolo. Temos que acabar porque são falsos deuses. Eu andei entre os cristãos, eu andei entre os judeus e descobri que tem um Deus só. E que nós somos todos descendentes de Ismael. E Ismael é filho de Abraão. E Abraão adorava um Deus só. Se é um Deus só, está tudo errado aqui. E ele começou a fazer as pregações dele, mesmo que ele não fosse letrado, começou a fazer as pregações dele, até que os comerciantes começaram a ficar muito aborrecidos. Por quê? Porque o pessoal estava abandonando os templos, abandonando as peregrinações, que eles tinham que fazer peregrinações, deixando a religião dos ídolos para seguir Muhammad. E isso aí foi o que aconteceu mais ou menos com o apóstolo Paulo quando chegou em Éfeso, né? Você se converte, você não vai mais naquele templo de ídolo. Com isso você mexe na economia. Mexeu na economia, o sacerdote deixa de ganhar um dinheiro. Deixou de ganhar dinheiro, o pessoal fica bravo. Quer ver líder religioso bravo, a receita cair. Ah, o que está acontecendo lá que não está entrando dinheiro? O negócio de dinheiro é gravíssimo na religião. E foi o que aconteceu com o seu Muhammad, que a gente chama de Maomé. As pregações dele mexeram com a economia do pessoal que só vivia para sustentar os ídolos, ou os ídolos o sustentavam. Fizeram uma perseguição contra ele, expulsaram o camarada das terras dele. Expulsaram. Ele teve que sair corrido. Isso aqui é conhecido na história mundial como sendo a hégira. Tá? Fuga. A hégira é a fuga de Muhammad. Ele fugiu. Sumiu do mapa.
Ele sumiu do mapa, mas ele conseguiu montar um exército, porque ele continuou as pregações insistentes dele. E como que ele chamava o Deus invisível? Ele chamava de Allah. Falava o árabe, né? Chamava de Allah, que é El. Quem que é o El? É o Deus, Deus do alto. Então esse El virou Allah. E aí ele começou a dizer o seguinte: olha, Allah é o único Deus. Allah é o único Deus. Allah é o único Deus. E o pessoal que estava tudo espalhado pelos desertos onde ele começou a fazer as pregações dele, começou a seguir ele, abraçou o que é chamado de islamismo, tá? Islamismo, porque é o Islã. Ele começou a formar o Islã. Islã é uma nação, mas não é uma nação física. Islã é uma nação espiritual. Aonde que está o Islã? O Islã está onde está o muçulmano. Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Aonde está aqui? Aqui, muçulmano. Ó, onde estiver um muçulmano, ali está o Islã. Essa aqui é a lógica. A gente tem essa lógica dentro do cristianismo. Aonde está o cristianismo? Aonde está um cristão, ali está o reino de Deus. A gente tem. Onde está um cristão, ali está o reino de Deus. Onde estiver o judeu, ali está Israel. Onde estiver um muçulmano, ali está o Islã. A palavra muçulmano significa submisso, tá? Vou escrever aqui, ó. Muçulmano é um submisso. Se submete a quem? Se submete a Allah. Quem é Allah? Allah é o Deus do alto, é o Deus altíssimo. Allah. Aí o Muhammad começa nas pregações dele, muito eloquente, muito convincente. Esses ídolos aí não são deuses, é tudo coisa do Shaitan, tá? Que é o nome que eles colocam lá, ó. É o Shaitan, que é o nosso Satã, né? Shaitan, ou Iblis, que eles chamam o Satã de Iblis. Isso aqui é a história das religiões, tá? Quem que é o Shaitan? Shaitan é o Iblis. Quem que é o Iblis? É o diabo, tá? É o diabo. Aí eles começam a contar. Muhammad, com uma grande eloquência, povo do deserto, não tinha uma religião definida, não tinha um líder definido, começa a unir esse pessoal todo no deserto com espada na cinta e vontade de vencer, porque é um povo do deserto, um povo guerreiro mesmo. E só tem um problema: eles precisam voltar para a Arábia. E para ele voltar para a Arábia, ele vai ter que matar quem? Ele vai ter que matar os idólatras, porque os idólatras vão tomando conta de toda a Arábia e do Oriente Antigo, do deserto inteiro. Você entrava pelas tendas e tinha lá, um verdadeiro terreiro, com um monte de estátua, e vela para tudo quanto é lado, e um monte de amuleto. Aí ele falou o seguinte: ó, cada um de vocês pegue a sua espada e mate os infiéis. Quem são os infiéis? Os infiéis são os adoradores de estátuas. É assim que ele chama os idólatras, tá? Adoradores de estátuas. Todo adorador de estátua, ele vai ter que se converter ao Islã. Ele vai ter que se tornar um muçulmano, ele tem que ser submisso a Allah. Mas como que eu vou saber que o Filipe ele se converteu ao Islã? Eu chego na tenda do Filipe, destruo todos os ídolos, pego e coloco a espada no pescoço dele e pergunto o seguinte: e agora? Confessa. Confessa o quê? Allah é o único Deus e Muhammad o seu profeta. Se ele falar isso, se o Filipe falar isso, Allah é o único Deus, Muhammad é o seu profeta. Você, seja bem-vindo, você é um muçulmano agora. Você agora faz parte da família dos muçulmanos e nós vamos te proteger. Vamos te proteger. Você vai andar com a gente. Eles chamam essa confissão de fé de Shahada. Tá, ó. Vou escrever aqui, ó. Shahada. Eu gosto da minha lousa porque ela é assim, sabe? Toda zoada. Ou você escreve na hora, então você se perde. Eu ainda vou mudar esse estilo, tá bom? Um datashow, quem sabe, né? Então, ó, Shahada. O que é Shahada? É a conversão. Conversão. Primeiro, Muhammad, ele volta da fuga dele. Quando ele volta para a Arábia, o que ele faz? Ele pega e ele faz uma verdadeira revolução. É revolucionário mesmo. Ele sai matando tudo quanto é idólatra que existe por ali na Arábia Saudita. Sai matando. Ele está voltando. Inclusive, nós estamos falando aqui do Egito,
Porque o Egito fica na região da Arábia. Quando ele chega ali, quem é que ele encontra pela frente? Além dos muçulmanos idólatras, ele encontra cristãos idólatras. Quem são os cristãos idólatras? É a turma que abraçou o catolicismo, e no catolicismo existia uma veneração a todos os santos que tinham sido mortos durante a perseguição. Vocês lembram que a gente falou? Que o pessoal começou a fazer culto das relíquias? Sobrou para todo mundo. Sobrou para todo mundo, sobrou para todos os beduínos que tinham as suas estátuas e para os católicos também que tinham as suas estátuas. Começaram a entrar a igreja dentro lá e destruir tudo. Destruir tudo. Aí começaram a cair as igrejas. Como caiu a igreja de Jerusalém, começou a cair também as outras igrejas. Os cristãos sofreram muito com o surgimento do islamismo. Vamos escrever aqui, ó. Século 7 depois de Cristo, surgem os muçulmanos. Qual que era o objetivo? O objetivo era converter todo mundo ao islamismo. Todo mundo. Todo mundo se converte ao islamismo. Se converte numa boa ou se converte à base da espada. Ou você mata o camarada. Se você recebeu o islamismo, tudo de boa para você. Não recebeu o islamismo, morre como os infiéis. Morre. Vou fazer uma pausa aqui que eu vi que os irmãos querem fazer uma pergunta. Bem? Eu tinha uma pergunta.